Bom, agora vamos estudar um pouco sobre os luvisolos. Os luvisolos faz parte aí de uma das classificações dos principais solos brasileiros, e vamos entender então um pouquinho como que as características desse solo. Luvisolo, luve, vem do latim luere ou iluvial. Iluvial ou iluviação é quando um solo, uma determinada camada, recebe argila ou outros minerais da camada superior, da camada anterior. No caso aqui, quando o horizonte B, então ele indica que ele está recebendo argila do horizonte A. A argila então é do horizonte A e depositada no horizonte B, um pouco parecido aí também do que acontece nos solos, nos argissolos. Então, luvisolo vem de luvial, que quer dizer aí essa iluviação da argila da camada A para a camada B. Então são solos minerais não hidromórficos, consequência de horizontes. Então, sequência de horizontes, ela tem o horizonte A, o horizonte A, E, B textural, C e a rocha. Ou também ele pode apresentar aí o horizonte A, não apresentar o horizonte E já apresentar direto aí o B textural, depois o horizonte C e a rocha mãe. O horizonte B textural, ele pode apresentar aí uma alta saturação por base, então costuma ser solos muito férteis, principalmente aí na camada B textural. Lembrando que geralmente o horizonte B, aqui no caso também, ele vai apresentar um pouco mais de argila do que o apresentado aí no horizonte A. Ele é bem ou imperfeitamente drenado. Ele pode ser bem drenado a imperfeitamente drenado. Pode ser pouco profundo ou muito profundo. Diferente, então, uma outra característica diferente aí dos argissolos. Os argissolos, como nós vimos anteriormente, ele é bem drenado na camada, nos horizontes A e E. Entretanto, no horizonte B, ele tem aí uma retenção de água, inclusive que favorece aí o maior tempo de água no solo aí no horizonte B, no caso dos argissolos. No caso do luvissolo, ele é bem a imperfeitamente drenado, e são solos pouco profundos também, de 60 até 120 centímetros. Característica diferente também aí do argissolo, que são solos mais profundos, são solos mais intemperizados também. Então, a gente já viu algumas características diferentes do argissolo. Aqui, no caso, é um solo com alta saturação por base, o argissolo já é um solo quase sempre pobre em saturação por base. Lembrando que o argissolo, ele pode ser distrófico ou eutrófico, sendo que a grande maioria é distrófico, são solos pobres, são solos ácidos. No caso do luvissolo já é diferente, são solos geralmente com uma boa saturação por base. Então vamos fazer sempre uma comparação entre os solos para aprender a diferenciar em um e o outro solo. São solos com fendilhamento de alguns perfis nos períodos secos. Nos períodos secos pode apresentar alguns fendilhamentos em alguns perfis do solo. Eles são moderadamente ácidos a ligeiramente alcalinos. Lembrando aí também que é uma outra característica pouco presente aí nos solos brasileiros, que a maioria são muito ácidos. Neste caso aqui, são solos melhores não precisa de muita correção de solo, tem uma atividade alta, de troca catiônica alta, então são solos bem menores aí do que os solos mais comuns, que é o latossolo e o argissolo. Tem teores de alumínio extraível baixo ou nulo, tem pouco alumínio também. Inclusive, a gente vai observar que esses solos são poucos presentes aí na região, na maior parte da extensão aí do território brasileiro, porque são solos muito bons aí nos estratos culturais. A classificação anterior
Geralmente são brunos, não cálcicos, então são solos mais escuros, não cálcicos. São pedizólicos, vermelhos, amarelos, eutróficos. Ou podem ser pedizólicos, bruno acidentado, eutrófico, ou pedizólico, vermelho, escuro, eutrófico. Pedizólicos são solos geralmente aí de regiões mais frias, menos intemperizados, são solos um pouco melhores em relação à troca catiônica, CTC, são solos menos ácidos, diferente aí dos latossolos mais comuns aí na região brasileira, não é? Aqui é onde ele apresenta, onde é encontrado. A gente pode ver que é o mais esquemático das principais regiões de ocorrência no luvissolo crônico no Maranhão, onde ele é encontrado em maior quantidade aí no Maranhão. Distribuição geográfica, ele ocorre muito no semiárido nordestino, inclusive por isso que ele é um solo menos temperizado, ele é um solo, se a gente for pensar lá na distribuição, nos grandes distribuições em relação às principais características, os agrupamentos, os luvissolos são solos brunos, acidentados, com redistribuição de argila, como nós comentamos acima, a questão da luviação, argila da camada A para a camada B, ou humus, são solos ricos em ferro também, e com ferro e alumínio. Nesse caso aqui, os luvissolos apresentam pouco alumínio, são solos mais alcalinos. Mas isso a gente pode crer também que é um pouco por causa da região, não é, semiárido nordestino, que é uma região com pouca chuva. Lembrando lá que a chuva favorece a intemperização, então a umidade favorece a intemperização, então são solos menos temperizados porque são solos aí de regiões mais frias. Então ocorre muito na região sul, não é? Uma região fria, na região norte, que é uma região de pouca chuva, uma região quente, porém de pouca chuva, e aí em especial na região do Maranhão. As limitações agrícolas ocorrem então, como nós falamos, são solos de região mais seca, né? Com pouca água, então as limitações exatamente aí a deficiência em água, a deficiência de água e impedimentos de mecanização. De água e impedimentos de mecanização. Os solos, por causa dessa lixiviação, dessa iluviação da argila, a camada horizonte D, então, vai ter uma quantidade maior de argila que o horizonte A. Isso favorece um pouco a compactação, que apesar de que o horizonte A é mais fácil de ser dos estratos culturais mecanizados, principalmente trator, o arado, mas a mecanização favorece aí também a compactação das camadas menores aí da camada B. As limitações agrícolas, continuando, ele é muito susceptível à erosão devido a essa mudança textural abrupta entre as camadas, não é? E também por causa dessa iluviação, está presente também a serosidade, que é comum lá nos argissolos, a serosidade aí presente na camada B, que é uma característica dos argissolos e também aí dos luvissolos. Então, são solos no sul. Eles são utilizados aí para cultivo de uva, feijão, milho, batatinha, fumo, pastagem, pêssego e erva mate. Já no semiárido, lá no nordeste, no norte, ele é para a produção de sisal, palma forrageira, são culturas que necessitam aí de menos água. Palma forrageira, algodão mocó, milho e feijão. No Maranhão, já é principalmente aí para o cultivo de frutíferas, feijão, mandioca e etc. A gente pode ver aqui a imagem do cultivo de palmas, lá na região nordeste. A principal alimentação é de fazer forrageira para alimentação de gado, não é? Uma parte pasto, uma parte milho e feijão e também muita palma, aí que é muito usado aí para a produção de gado.
Outras características também, vou fazer aqui um breve resumo do solo, do luvsolo, né? São solos geralmente rasos, tá? Diferente dos argissolos, né? São solos rasos, são solos geralmente sobre eles tem florestas, pradarias, são formados por florestas, pradarias, e tem característica que predomina e são cores que colocam ele dentro da classificação, essa cor bruna, do superficial bruna e da camada A, camada E, geralmente apresenta essa cor bruna. Tem também a argila textural de alta atividade, argila 2:1, e a característica do luvsolo é exatamente a iluviação da argila da camada A para a camada B. Então a camada B tem um teor maior de argila. É um solo que apresenta boa permeabilidade, principalmente aí devido ao solo da camada A ser mais arenoso, né? Tem uma maior permeabilidade. Entretanto, a camada B consegue segurar e reter melhor a água do que a camada A, né? Tem uma boa retenção também na camada B. Tem uma elevada saturação por base, geralmente são solos eutróficos na sua maioria, são solos ricos em fertilidade, solos pouco temperizados. Acontecem em relevo movimentado, falamos anteriormente do relevo, que são relevos ondulados, né, médio ondulados ou pouco ondulados, são relevos movimentados. É de clima seco ou de clima frio. Isso daí, a falta da clima seco, geralmente com pouca umidade, com pouca chuva, pouca precipitação, favorece aí ao baixo temperismo, que mantém esses solos mais férteis. Eles podem ou não apresentar pedregosidade na superfície A, que é uma característica aí um pouco também que difere dos outros solos, dos atossolos, e é uma característica também de solos mais novos, não é? Algumas, na maioria das vezes, apresentam a pedregosidade na superfície A. Pode também não apresentar, mas é uma característica apresentar aí pedregosidade no horizonte A. São moderadamente ácidos a ligeiramente alcalinos, então são solos que não precisam muito de correção, de calagem, como aí nos outros solos, como o nitissolo, latossolo, nos solos aí do grupo de solos desenvolvidos tropicais, né? Os nitossolos, atossolos, argissolos. Eles apresentam também nítida diferenciação entre a camada A e a camada B, é visível a identificar onde começa o horizonte B e onde termina o horizonte A, não é? Eles variam de bem a imperfeitamente drenados. Nós falamos a questão da permeabilidade lá de cima. Ele apresenta boa permeabilidade para camadas mais superiores. Entretanto, ele, em algumas situações, devido ao acúmulo de argila e serosidade, compactuação aí da camada B, né, que foi comentado, eles apresentam a impermeabilidade não é homogênea entre as camadas, não é? Ele pode apresentar boa ou imperfeita drenagem. O B textural, ele costuma vir logo após ao horizonte A, ou então logo após aquele horizonte E, né, ele já apresenta aí um B textural. Na figura aqui, no desenho que a gente está observando, a gente pode ver a cor bruno acidentada, bem característica aqui do luvsolo. A gente pode observar aqui também um horizonte E mais claro entre o horizonte A e o horizonte B. Em cima da superfície dá para ver ainda que tem alguns pedaços de pedra, né? Algum pedregulho ainda aí da rocha matriz, da rocha mãe, não é? Ele tem, devido à questão do relevo, como ele acontece, dependendo da declividade do relevo, ele pode apresentar uma dificuldade para o uso de máquinas agrícolas.
E uma outra situação também das máquinas agrícolas é que o uso, quando se pode usar as máquinas agrícolas, algumas vezes acontece a compactação do solo, dos solos mais embaixo, necessitando aí, no caso de um escarificador, um subsolador aí para melhorar a penetração das raízes. É de clima muito frio ou muito quente, mas a característica principal aí é a pouca precipitação, que favorece a formação desse solo devido à baixa temperação, já que não tem muita umidade. Ok? Então esse é o nosso resumo sobre o luvissolo. Luvissolo, que é um aí dos grandes solos encontrados no Brasil. Ok? Abraço, até a próxima.